Muitas pessoas têm nos questionado sobre nossa proposta de tarifa de ônibus a R$1. Num primeiro momento, uma proposta como essa parece tresloucada, eleitoreira. Como tudo isso será possível? Vejamos. Antes de mais nada, reforço nossa opinião de que o transporte é um direito e tivemos uma grande conquista ao conseguirmos introduzir isso na Constituição Federal, por meio de uma emenda da deputada federal do PSOL, a Luísa Erundina. Portanto, segundo nossa lei maior, o transporte é um direito social. Infelizmente, hoje o transporte é visto como mercadoria, ou seja, você tem que ter dinheiro para pagar, e se não tiver, não tem acesso. E isso acontece diariamente com milhares de pessoas que têm o seu direito de ir e vir restringido. Muitas pessoas não conseguem procurar trabalho porque não têm condições de pagar a passagem. Muitas pessoas até mesmo moram nas ruas durante a semana na região central para economizar o dinheiro do ônibus para poder comer. Muitas pessoas não conseguem fazer um curso, ir a uma atividade cultural ou ter acesso a um serviço público porque não têm condições de arcar com o valor absurdo das nossas tarifas. Há pesquisas que fazem relação entre quantidade de tempo de trabalho e o preço da tarifa. Uma foi realizada por economistas da Fundação Getúlio Vargas, que apontou que uma pessoa precisava trabalhar, em 2015, cerca de 13 minutos e 30 para pagar uma passagem. Em outras capitais do mundo, que possuem sistemas de transporte muito melhores, as tarifas são mais baixas, como em Londres, Madrid, Nova York e Paris. Temos que mudar a chave do nosso entendimento sobre o transporte. Já imaginou se cada um de nós tivéssemos que pagar, por exemplo, para o transporte do lixo? Quem não tivesse dinheiro não pagaria. Como seria? Um caos. Assim, em determinado momento, a sociedade decidiu que isso seria de acesso a todos. Claro que tem um custo. Não é gratuito, mas as pessoas não pagam uma tarifa para isso. Essa lógica se aplica aos bombeiros, à polícia, à educação, à saúde. Em Campinas, enquanto o número de habitantes aumenta, há uma redução no número de passageiros no transporte público. Por que isso acontece? Porque o transporte é caro, desconfortável e ineficiente. Ou as pessoas são excluídas por não conseguirem pagar, ou buscam alternativas como carros e principalmente as motos. Assim, o sistema tende a ficar cada vez mais caro e ruim, e esse círculo perverso vai nos levar a uma situação cada vez mais caótica. Segundo estudos, os índices de acidentes de moto possuem contornos de uma verdadeira epidemia. A pergunta que temos que fazer é por que no Brasil temos tantas tarifas tão caras para um serviço tão ruim? Em Campinas, temos um sistema de transporte criado no primeiro mandato do Dr. Hélio. Quando eu era vereadora, já denunciava os diversos problemas nesse sistema e nesse contrato. 10 anos depois, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato e mandou o atual governo refazer a licitação. Temos um sistema gerido por algumas empresas que prestam um serviço de péssima qualidade e porque é caro, lento, sujo, com profissionais desmotivados e estressados. Chegamos ao absurdo dos ônibus, além de quebrarem com frequência, começarem a parar por falta de combustível. Isso nunca tinha acontecido na cidade. Inclusive, aconteceu comigo, pois sou usuária do ônibus. A prefeitura contrata empresas por meio de licitação para gerir regiões. Em Campinas, há quase um monopólio de uma empresa que, por meio de empresas com outros nomes, esconde que quase todo o sistema é controlado por uma única pessoa. O contrato é feito por um requisito que chama-se equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Em outras palavras, não importa o que aconteça, a empresa sempre terá lucro. Se todas as pessoas pararem de andar de ônibus, a prefeitura, por meio dos recursos públicos, é obrigada a bancar a empresa até atingir o seu equilíbrio econômico e financeiro. Não se leva em conta a qualidade, pontualidade, eficiência, satisfação do usuário, apenas o tal do equilíbrio econômico e financeiro. Assim, toda a lógica do sistema é pensada apenas para garantir a lucratividade da empresa. Além disso, a arrecadação se dá por meio do número de passageiros. Assim, trajetos são pensados para garantir o maior número de pessoas passando pela roleta. Não há preocupação com a rapidez, por exemplo.
A empresa anualmente apresenta uma complexa planilha de custos para a prefeitura, dizendo quanto a passagem deveria custar. A prefeitura, por meio da INDEC, por sua vez, não fiscaliza as planilhas, acatando como se fosse verdade todos aqueles valores e custos. E assim o prefeito, por meio de um decreto, define o preço da tarifa. Recentemente, analisando as planilhas, que aliás não ficam disponíveis para a população, em rápida análise, percebemos que o preço do pneu estava na planilha mais caro do que se um cidadão comum fosse comprar em uma loja. No período das manifestações de 2013, o prefeito Jonas anunciou um aumento da tarifa, mas com medo das manifestações recuou. Onde fica o tal do equilíbrio econômico e financeiro? Então não era necessário? Após isso, o vereador Paulo Búfalo propôs uma comissão especial de inquérito na Câmara de Vereadores para investigar o sistema de transporte, mas a base de apoio do governo impediu a instalação dessa CPI. Outro aspecto importante é que o prefeito autorizou a retirada dos cobradores do ônibus. Agora temos a situação onde o motorista acumulou a função de cobrador, faz troco com o ônibus em movimento, colocando todos em risco. Fato que salta aos olhos que em qualquer negócio do mundo, se fosse reduzido metade do pessoal, haveria redução nos custos. Porém, no caso dos ônibus de Campinas, curiosamente não baixou e, segundo os empresários, até teria aumentado. Outro aspecto relevante, se compararmos os supostos custos dos ônibus com outros modais, qualquer pessoa que fizer uma conta básica perceberá que uma pessoa, ao comprar uma moto, com o dinheiro economizado na tarifa, ele paga o combustível e as parcelas. Temos uma das tarifas mais caras do mundo, com um péssimo serviço prestado. Você não acha que tem algo errado nesta conta? Em quase todos os países do mundo, o transporte é subsidiado. Ou seja, o governo ajuda com os recursos para que a tarifa seja reduzida. O subsídio em si não é ruim. O problema é jogar dinheiro público num sistema que não é transparente, onde a prefeitura não tem controle. O argumento que os empresários usam e a prefeitura mais uma vez adota como verdade é que os subsídios seriam para pagar as gratuidades, isto é, a passagem dos idosos, das pessoas com deficiência e o desconto dos estudantes. Diversos estudos já apontam que os idosos não impactam no sistema, porque inclusive utilizam o ônibus de maneira geral fora do horário de pico. Assim, não trazem custos a mais. Os estudantes ajudam no sistema pagando 40% da tarifa, porque os ônibus já iriam fazer aquele trajeto, de qualquer maneira. Além de ter tirado os cobradores, as empresas ganham aumento de repasses da prefeitura, ano a ano. Só em 2016 serão 95 milhões de reais, sem nenhum controle sério, transparente, sem nenhuma contrapartida de qualidade. Ao invés de incentivar o transporte público e os não poluentes, os governos fazem políticas de incentivo ao uso de carro e da moto, como redução de impostos, longos parcelamentos, construções de avenidas e túneis. E mesmo todo esse investimento não tem resolvido o problema do trânsito, que só piora. Numa conta rápida, imagine um ônibus que se desloque de um ponto ao outro e esse trajeto custe R$100. Se esse ônibus tiver um passageiro, a tarifa custará R$100. Se tiver 2 passageiros, custará R$50 para cada um. Se tiver 10 passageiros, R$10. 100 passageiros, R$1. Portanto, quanto menos pessoas usarem o sistema, mais caro ele será. Assim, se tivermos um transporte rápido, pontual, limpo, com um motorista qualificado e um preço baixo, as pessoas voltarão a usar o sistema, reduzindo a tarifa. Para isso, os contratos com as empresas serão feitos por trajetos e não mais por passageiros. A empresa ganhará por frete, sendo definido pela prefeitura quais serão as linhas, os trajetos a serem realizados. Tudo pensando na rapidez do transporte. Com isso, mais passageiros ao longo do dia e, consequentemente, menor o custo por usuário.
preço da tarifa é definido por um decreto da prefeita. E instituiremos a passagem a R$1 e faremos uma auditoria em todo o sistema para comprovar quais seriam realmente os custos do transporte e de que forma as empresas têm utilizado os repasses financeiros da prefeitura. Vários estudos demonstram que com o repasse que já acontece, sem os cobradores e com o aumento dos passageiros ao longo do dia, a tarifa poderá custar R$1. Nós temos coragem para fazer diferente. Conto com seu apoio.